Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você clicou nesse vídeo é porque você quer entender a diferença de ansiedade patológica da ansiedade normal. Sim, existe diferença e a ansiedade não é uma vilã como todo mundo está falando por aí na internet. Então, quando você se conhece, você consegue entender e consegue intervir melhor nos seus comportamentos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Agnes, formada em psicologia. Tenho Instagram onde falo diariamente sobre ansiedade e saúde mental. Então, se você tem interesse nesse tipo de tema, já me segue para mais. O link do meu Instagram vai estar na minha bio. E se você curtir esse vídeo, já deixa seu curtir, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal para me ajudar. Quando é normal e quando não é normal a ansiedade. Primeiro, bora começar com a definição. Antes da gente entender se ela é patológica ou normal, a gente precisa entender o seu significado. Então, eu trouxe um resumo aqui dizendo que a ansiedade é um estado emocional caracterizado por sentimentos de apreensão, preocupação e tensão, geralmente voltadas, acompanhadas por uma ativação fisiológica do nosso sistema nervoso autônomo, que são aqueles nossos comportamentos involuntários. Ela envolve a antecipação de uma ameaça futura, real ou percebida, e é composta por componentes cognitivos, como pensamentos intrusos ou catastróficos. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo só um vídeo falando sobre as distorções cognitivas, que são os tipos de pensamentos que a gente tem quando está ansioso. Então, se você quiser, deixe seu comentário também. A gente tem sintomas fisiológicos como taquicardia, sudorese, que é a gente suar bastante, ficar com suor, tensão muscular, dor de cabeça, e comportamentais, como a evitação ou inquietação, é o que eu vou fazer. A ansiedade normal, ela tem um contexto. Lembra que eu falei que é um contexto real ou percebido anteriormente? Esse contexto, ele precisa fazer sentido e estar condizente com a realidade. Então, se eu estou vendo um leão na minha frente, é uma ameaça real e percebida. Ou, por exemplo, se eu fiz alguma coisa errada no trabalho, eu sei que há uma ameaça potencializada, uma ameaça percebida que pode resultar na minha perda de emprego, do meu chefe entrar em contato comigo e, por exemplo, me dar um sermão. Então, ela precisa de um contexto. A ansiedade normal. Ela faz sentido, como eu disse. Lembra que eu citei o exemplo de eu ter feito uma besteira no trabalho? Então, faz sentido que eu tenha alguma consequência, que eu tenha alguma punição. Ela numa perspectiva real, então eu não estou imaginando que eu fiz uma besteira. É real, eu fiz aquela besteira. É uma preocupação necessária, é luta ou fuga, então eu preciso me preocupar com a minha punição. Eu preciso aprender com a minha futura consequência para que eu não cometa o mesmo erro novamente. E ela é apenas naquele momento, Então, por exemplo, eu não faço besteira todo dia no trabalho. Então, é normal que quando eu faça, eu tenha um contexto e faça sentido naquele momento eu ter sentimento de ansiedade. Ela não causa prejuízo na minha funcionalidade. O que a gente da psicologia entende como funcionalidade é a minha capacidade de ser funcional no dia a dia. Então, é levantar, é tomar meu café, é sair para o trabalho, é conseguir realizar o meu trabalho, é eu conseguir voltar para casa de forma totalmente funcional, com base na minha atividade diária. E ela ajuda, Quando a gente está com preocupações, a gente consegue, naquele momento, de forma funcional, encontrar algumas alternativas do que fazer, encontrar maneiras de contornar aquela situação. A ansiedade patológica, ela não precisa de contexto real. Vou te dar um exemplo. Mandei mensagem pro meu crush da minha sala. Ok, mandei. Ele me respondeu tudo, super educado. E aí, a minha mente, de acordo com as minhas crenças, e lembrando que dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem psicológica que eu estou me baseando nesse vídeo, existem as crenças. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo de crenças, é só me pedir que eu também posso estar produzindo.
Com base na minha crença, né, que é o meu modo de enxergar os outros, de me ver, de agir no mundo, eu começo a ter pensamentos sabotadores. Então, lembra que eu mandei mensagem, ele me respondeu? Eu posso começar a pensar que ele está me respondendo apenas por educação, que ele não tem nada de melhor para fazer e que, como sempre, aquela conversa nunca vai evoluir para um relacionamento ou para até uma amizade. Então, eu não tenho um contexto real. Ele não falou na minha cara que ele não quer me ver, que ele tá me respondendo só por obrigação, ou que ele só, enfim, não tem nada melhor para fazer. Eu criei essa situação dentro da minha cabeça. A ansiedade, ela é sedutora. O que eu quis dizer com isso? Quis dizer que quando a ansiedade é sedutora, ela tenta me convencer de que o que ela está fazendo eu pensar é uma realidade, é o que realmente vai acontecer. E tudo que ela colocar na minha cabeça, eu vou precisar acreditar, porque, enfim, é o meu sexto sentido falando comigo, as experiências passadas, e essas experiências necessariamente se tornaram uma regra de sempre acontecer, de nunca dar em nada, de eu não ser amada, de que nunca vai dar em nada. Ela prejudica a funcionalidade. Então, lembra que no contexto real eu ainda conseguia fazer algumas outras coisas, mesmo estando preocupada com aquela besteira que eu fiz no trabalho? Quando a ansiedade patológica está presente no nosso organismo, ela vai prejudicar a nossa funcionalidade. Então, em um exemplo de ansiedade social, eu vou começar a ter medo de sair de casa porque eu tenho certeza, lembra da ansiedade sedutora? Eu tenho certeza de que quando eu sair, todo mundo vai falar mal de mim, vão falar mal do meu sapato que eu uso o mesmo há 3 anos atrás. Com certeza vão reparar que eu não sei me maquiar direito, que eu não fiz o meu delineador da forma que deveria ser. Então, eu, ao invés de continuar tendo uma vida funcional, uma vida social, uma vida normal, eu vou começar a me isolar. Eu vou me sentir triste porque eu queria sair, mas eu não consigo sair por conta dos meus pensamentos. E isso, a longo prazo, só vai me prejudicar e me afundar cada vez mais, como se a ansiedade fosse uma âncora e eu tivesse dentro do mar. Ela vai cada vez me puxar, porque eu não tenho a capacidade, eu não tenho o insight de questionar e validar se aqueles pensamentos realmente fazem sentido de estar na minha cabeça. Sem querer, acabei entrando no tópico de gerar sofrimento, né? Então, uma vez que eu deixo de sair, uma vez que eu deixo de iniciar um projeto, uma vez que eu deixo de me permitir tentar entrar em uma relação, eu acabo entrando em sofrimento se aquilo era realmente o que eu gostaria de fazer. Tem uma coisa na ansiedade que é muito despercebida, que é a desatenção e os lapsos de memória. A desatenção vem através dos nossos pensamentos estarem a todo momento dentro da nossa cabeça, né, pensando em possibilidades, gerando preocupações que não existem. Enfim, imersos, quando estamos imersos nos nossos pensamentos, a gente acaba deixando de prestar atenção no momento presente ou em coisas importantes mesmo. Então, digamos que eu tô ansiosa aqui pensando, meu Deus, eu vou ser demitida, eu nunca mais vou conseguir um emprego. Eu coloquei em risco agora todos os meus compromissos que eu preciso pagar todos os meses, sabe? Quando você tá naquele flow, naquele fluxo de pensamentos e preocupações e sofrimento, e aí minha mãe chega e fala: "Filha, aconteceu uma coisa muito legal, não sei o quê, meu dia". E eu não queira prestar atenção no que ela me falou. Eu só tô tão imersa nos meus pensamentos que eu não vou prestar atenção no que ela falou. E eu posso acabar deixando a pessoa chateada e a partir disso posso me sentir culpada por não ter prestado atenção, mesmo que eu não estivesse necessariamente não querendo prestar atenção.
Eu só estava preocupada demais. Os lapsos de memória também vêm dos nossos pensamentos imersos. Então, eu preciso estudar para uma prova, um conceito importante, mas eu estou tão preocupada de chegar na hora e dar um branco e tirar a nota baixa e ficar sem meu celular. Minha mãe vai me brigar. Eu só vou poder ir para a escola e voltar para casa, da casa à escola. Não vou mais poder sair com os meus amigos. Percebe como um pensamento pequenininho vai evoluindo em efeito dominó? A ansiedade ela funciona dessa maneira. E lembre-se que ela sempre vem de forma muito convincente. E devido a essas preocupações, os lapsos de memória também podem acontecer. A irritabilidade diz mais sobre a gente estar tão preocupado, sobre a gente estar tão imersos naquele pensamento que a gente não queria pensar. E aí, quando a gente não quer pensar, a gente fica irritado. Nossa, poxa, por que eu tô pensando nisso de novo? Já entendi, eu não quero pensar nisso, sabe? E aí você tenta reprimir esses pensamentos, só que pensa que quando você tenta reprimir os seus pensamentos, é como se você estivesse puxando um estilingue, sabe? E aí, quando você solta, pum, volta 1000 vezes pior, você vai se machucar, porque quando a gente não aceita os nossos pensamentos, a gente acaba se irritando, a gente acaba tratando uma pessoa mal sem querer, e isso tudo vai afetar cada vez mais a nossa vida de uma forma social, de uma forma cognitivamente falando. Os pensamentos intrusos são aqueles pensamentos intrusos. A gente não queria estar pensando naquele pensamento, só que ele sempre volta, ele sempre vem, ele sempre tenta ficar entrando na nossa cabeça. E lembre-se, quanto mais a gente tentar não pensar, mais a gente vai pensar. Porque a gente não aceita os pensamentos. Quando a gente entende, compreende e aceita aqueles pensamentos como eles são e consegue ter um pensamento egodistônico, ou seja, ele não faz parte de mim, ele não define quem eu sou, ele não é eu. A gente consegue sim conseguir questionar aqueles pensamentos se realmente existem evidências suficientes que façam acreditar naquele pensamento, se aquele pensamento realmente é necessário de estar ali. Entende? Então, os pensamentos intrusos nada mais são do que pensamentos que tentam ficar ecoando, invadindo a sua cabeça, por mais que você não queira pensar neles. Quando a gente está com ansiedade, o nosso corpo ele se prepara para um perigo real ou um possível futuro perigo. E quando o nosso corpo se prepara para esse perigo, a gente entra em hipervigilância. Ah, Agnes, o que é hipervigilância? A hipervigilância é o nosso corpo entrando em estado de alerta, fazendo com que a gente se prepare para lutar, por exemplo, com um leão selvagem, feroz, que está na sua frente, doidinho para te fazer de refeição. Entende? E quando a gente está nesse estágio acelerado, né, de adrenalina, cortisol, a gente pode não conseguir dormir. E a gente sabe que os estudos científicos atualmente dizem que o nosso sono é muito importante tanto para uma qualidade de vida quanto para evitar possíveis transtornos psiquiátricos futuramente. Então, quando a gente não dorme bem, a gente não raciocina bem, a gente não consegue ter uma vida funcional completamente, a gente pode continuar na irritabilidade e ficar mais predisposto a ter futuros transtornos psiquiátricos, como a depressão. Imagina numa pessoa com ansiedade social, que já deixou de sair de casa faz tempo por medo do julgamento, da avaliação negativa das pessoas, e ela está em casa cada vez mais se isolando, se reprimindo, se escondendo do mundo, até que um momento ela começa a ter pensamentos depressivos, como nada mais faz sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o porquê eu estou aqui. Então, é muito perigoso nesse sentido se não houver realmente um acompanhamento psicológico por parte dessa pessoa. Se a pessoa não tem um tratamento que faça sentido para a ansiedade dela, para que ela retorne à funcionalidade dela, para que ela tenha relações sociais que, evolutivamente falando, são essenciais para o nosso desenvolvimento e para a nossa qualidade de vida. Agora, a pergunta de R$ 1 milhão.
Como saber se eu tenho ansiedade? É simples, é só fazer um modelo cognitivo e eu vou te mostrar agora o passo a passo. A gente vai ter situação, pensamento, sentimento e ou reação fisiológica e comportamento. Como é que você vai investigar se você está com ansiedade, se você está sofrendo com ansiedade, se você precisa de um acompanhamento, se você precisa de ajuda? A situação é o que aconteceu. É no senso comum que a gente chama de gatilho. Qual foi o gatilho que me gerou esse sentimento desconfortável que eu tô agora? Foi a minha mãe ter gritado comigo? Foi o meu namorado ter me ignorado após uma briga dentro do WhatsApp? O que foi que aconteceu? Você precisa ter isso em mente. Se quiser, dar um print aqui nessa tela para você sempre se lembrar o que fazer quando se sentir nessa situação. Porque o primeiro passo para a mudança é o autoconhecimento, é a autoconsciência. E após isso, se você sentir necessidade de procurar uma terapia para uma intervenção, para um direcionamento adequado do seu caso. Pensamento é o seguinte: o que eu pensei naquela hora? Qual foi o pensamento que surgiu na minha cabeça automaticamente? Esse pensamento, ele vai estar atrelado, geralmente, às nossas crenças nucleares. Lembra que eu falei? É o nosso modo de enxergar si, os outros e o mundo. Então, é uma crença de desvalor, eu não sou boa, eu não mereço. Ou uma crença de desamor, será que após isso nunca mais vão me amar, nunca serei mais aceita, eu preciso fazer alguma coisa para que me desculpem, para que eu seja aceita novamente? Sentimento e ou reação fisiológica. Quando a gente está falando de sentimentos, né, o que a gente está sentindo, eu não sei o que eu estou sentindo, só sei que é uma coisa ruim, desagradável, não quero mais sentir isso. O primeiro passo é você conhecer as emoções. Quando a gente consegue nomear as situações, o que a gente está sentindo, a gente consegue compreender de forma mais eficaz o nosso funcionamento e, além disso, consegue ter a probabilidade de traçar alguma estratégia para superar aquele momento. A reação fisiológica diz, na verdade, sobre o que o seu corpo falou durante aquele momento. Você sentiu dor de barriga? Você suou frio, começou a dar aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça que toda vez é aquele mesmo problema? É algo a se pensar. E o comportamento é o que você fez a partir disso. Você teve um gatilho, você pensou em alguma coisa, você se sentiu de determinada forma, tanto mentalmente como fisiologicamente. E o que você fez a partir disso? Né? Quando o comportamento, ele é um dos pontos centrais quando a gente fala de ansiedade. Porque dependendo do que você faz, né, com seu comportamento, você pode ajudar a diminuir ou apenas manter o ciclo de ansiedade. Quando você come tudo que tinha na geladeira, por exemplo, você pode passar mal, você vai se sentir culpada depois, provavelmente, por ter comido tudo que tinha na geladeira e agora tá passando mal, ou pode ter algum problema de saúde. Então, sabe, percebe que quando você se sente mal, você começa a repetir um ciclo? Então, por exemplo, você teve um comportamento que foi comer tudo que tinha na geladeira. Você se sentiu mal depois de comer tudo que tinha na geladeira. Você tá em uma nova situação. Lembra da situação? É o gatilho. Então, situação: comi demais. Pensamento: meu Deus, eu nunca vou parar de fazer isso. Eu sempre vou comer, eu sempre vou me sentir mal desse jeito. Eu não queria estar me sentindo assim. Vem um sentimento: sentimento de culpa, de medo, de raiva, ansiedade, frustração. A reação fisiológica pode ser uma dor de barriga, dependendo do que você comeu, né? Se foi uma grande besteira, por exemplo, muito hambúrguer, muita pizza, e aí seu organismo reagiu mal, por exemplo. E aí vem o comportamento. O que você faz a partir disso? Você mantém o ciclo ou você consegue sair desse ciclo de forma consciente? A ansiedade não é um problema fácil de se resolver. Ela, na verdade, é um problema complexo que exige uma
uma intervenção complexa baseada nos seus valores, nas suas preferências, no que de melhor há disponível na ciência. E se você se identificou com tudo que eu falei, da parte patológica, do ciclo de manutenção da ansiedade, saiba que você não é a única pessoa que está passando por isso. O Brasil tem um índice de maior pessoas ansiosas do mundo. Então, se você vê a necessidade de realmente mudar, de fazer valer a pena a sua vida novamente, entre em contato comigo pelo link que eu vou deixar da minha lista de espera para fazer psicoterapia comigo. Em breve vou abrir minha agenda e você vai poder ter um acompanhamento com intervenções e bônus personalizáveis, né, com materiais didáticos, áudio de meditação, mindfulness, técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Então, se você tem interesse em consultar comigo futuramente para ter um tratamento baseado em evidências do seu caso, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que vai precisar. Curte, comenta e se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.